Muito boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou trazer para vocês um tema que eu nunca trago, mas é sobre relacionamentos. Hoje a gente vai falar sobre amor. Se você sente que você dá muito e recebe pouco, se você sente que você ama com muita intensidade e quando vem do outro lado parece que você tá sozinha vivendo dentro de um relacionamento, ou melhor, se você quer estar em um relacionamento e você não tá, procurando alguém que te preencha, alguém que te complemente, talvez seja porque você tá sozinha por dentro, porque você não se preencheu, você tá com um buraco e você tá tentando tapar ele com outra pessoa, mas ninguém tem o poder de te fazer feliz, a não ser você mesmo. Então esse é o nosso tema de hoje. Se você gosta aqui do meu canal, já deixa um like, já me segue aqui, me segue também no Instagram, @papaludo, e não deixe de compartilhar esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que eu tenho certeza que alguma delas vai gostar muito e precisa ouvir esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre relações desequilibradas, sobre quando a gente aceita migalhas achando que é um banquete, achando que é muito. Migalhas emocionais, quando o outro dá um pouquinho e aquilo ali já enche o seu copinho, você já fala, ufa, agora eu tô completa. Só que daí você vive nesse ciclo, repetidamente, vivendo num ciclo onde você sente ansiedade, onde você não tá feliz, onde você não confia no outro, só para estar com alguém, só para se colocar num lugar, principalmente nós mulheres, a gente tem uma cobrança muito grande, que é uma crença que não é verdade, que diz que se a gente tá sozinha a gente não tem valor. Então muitas vezes a gente busca um relacionamento querendo preencher um vazio nosso e um buraco, e também para mostrar para a sociedade que a gente tá com alguém. E isso desde sempre, desde lá atrás, que as pessoas iam naquelas confraternizações da família e falavam assim, nossa, tá sozinha, vai ficar pra titia. E não, e talvez essa cobrança tão forte da sociedade que tenha feito a gente achar que a gente precisa estar com alguém para ter algum valor, quando na verdade a gente precisa se nutrir por dentro, estar bem com a gente para atrair uma relação saudável para nossa vida, porque enquanto a gente não estiver bem, a gente vai atrair pessoas não saudáveis, porque você vai se conectar com o outro pela sombra, pela dor, e não pelo amor, não pela expansão do outro. O outro, ele não vem para te completar, ele não vem para te complementar. Ele vem para te transbordar, para te ajudar a enxergar o melhor que existe em você. Porque o outro nada mais é do que um espelho. Então, se você está em busca de um relacionamento pelo motivo errado, ou você está num relacionamento pelo motivo errado, eu tenho certeza que esse vídeo vai te tocar e você vai poder reavaliar se faz sentido você estar aí, ou se talvez seja a hora de você trabalhar a sua autoestima, o seu amor próprio e saber que você merece muito mais do que aquilo que você está recebendo. Então, se você está num relacionamento e em vez de você se sentir segura, nutrida, amada, respeitada, valorizada, você vive uma montanha-russa emocional, altos e baixos, às vezes isso pode até parecer amor. Mas na verdade isso é apego. Isso é apego emocional, dependência. Como se você precisasse do outro para nutrir algum lugar, algum buraco seu. E existe uma diferença enorme entre amar alguém e se apegar a alguém. E a gente tende a cair nessa armadilha e se apegar a pessoas. E não amar de verdade. Porque quem ama, solta, liberta. E deixa o outro escolher se ele quer estar ou não. Porque o amor, ele é leve, ele é abundante, ele é expansivo. E o apego ele tem medo. O apego é ansioso, ele é tenso. E o seu corpo sente. E ele fala. Então, muitas vezes você está confundindo aquele frio na barriga com paixão. Mas, na verdade, é o seu corpo tentando te alertar. Tentando te mostrar que tem algo que não está muito legal. Porque o nosso corpo fala. Então, se você está com uma pessoa ou está em algum ambiente que você sente aquela ansiedade, aquele frio na barriga ruim, talvez seja o seu corpo te alertando que aquele lugar não tá fazendo sentido. Lugar, entenda por lugar, ambiente e lugar, pessoa. Então, muitas vezes, o seu corpo ele vai te mostrar. E o mais louco de tudo isso é que num relacionamento, muitas vezes quando o outro se afasta, quando o outro some, quando ele nem te dá atenção, parece que você sente ainda mais. Porque daí vem a dor da rejeição, vem a dor do apego. Meu Deus, eu não consegui aquilo que eu queria. E às vezes você nem queria tanto assim. É só porque o outro não te quis. E aí você se pega num ciclo, que é um ciclo emocional. Você fica dependente do outro. E aí você se relaciona com o outro por motivos errados. E muitas vezes pode ter sido a sua ausência na infância. Algo que vem lá da sua infância. A ausência do seu pai, a ausência da sua mãe, alguma dor, alguma perda. Eu tive 2 perdas significativas na minha vida, meu pai e minha mãe. Meu pai na adolescência, minha mãe 27 anos. Então assim, muita coisa que eu percebi que eu buscava num relacionamento era carência e dependência emocional pelo vazio que eu sentia e o medo de ser abandonada.
Porque como o meu pai faleceu, é como se eu não tivesse aquela imagem. Então alguém precisa suprir aquele lugar, nutrir aquele lugar. E aí quando eu entendi isso, eu percebi que quem precisava nutrir esse lugar dentro de mim era eu, porque enquanto eu não estivesse inteira comigo mesma, eu não ia viver um relacionamento saudável, eu não ia ser feliz comigo mesma, eu não ia estar em solitude comigo. E pra quem viu, eu praticamente acabei de voltar de uma viagem que eu fiquei quase 30 dias viajando. Eu fui fazer um retiro, mas uma parte eu tava sozinha. E eu fico muito bem quando eu tô sozinha. Eu também tô muito bem quando eu tô com meu namorado, mas é importante você ter seus momentos de solitude e você se sentir bem sozinha. Você gostar da sua companhia, você gostar de ir num restaurante com você mesmo, você gostar dos seus pensamentos, dos seus diálogos internos, daquilo que você nutre dentro de você. A ausência do outro, ela ativa no cérebro uma descarga de dopamina. E aí você sente uma necessidade de uma dose da presença dessa pessoa, como se fosse um alívio. E na verdade isso vira um ciclo. O outro se afasta, você sente falta. Aí a pessoa volta e você se alivia. Só que isso não é amor, isso é dependência emocional. E nessa, você começa a confundir amor com carência, que foi o que aconteceu comigo, lá atrás. E aí eu percebi que é porque me faltava algo. Tinha uma parte de mim que não estava completa, que buscava no outro a presença do meu pai. E eu nunca ia encontrar, e nunca vou encontrar, entendeu? Porque o meu pai tem o papel dele, independente de ele não estar mais aqui, ele tem o papel dele. E o outro não é obrigado a nutrir esse papel dele na minha vida. Porque cada um tem o seu papel, né? Você tem a mãe, o pai, o irmão, a irmã, o tio, o namorado. Então, assim, cada pessoa ocupa um papel. Então, se você tá tentando colocar a pessoa no lugar de um papel vazio, saiba que talvez você esteja carente ou dependente do outro. E muitas vezes por um buraco que é seu, que você precisa nutrir de alguma coisa, de alguma forma. O verdadeiro amor, ele nunca vem para preencher um vazio. Ele vem para transbordar algo que já tá cheio. Então, ele vem para te fazer feliz. Ele vem para fazer você evoluir como pessoa, para você enxergar o que você precisa melhorar. Uma coisa que eu sempre falo no meu relacionamento é isso: quando um dá muito, um tá com muita energia, o outro precisa ceder um pouco. Mas daí quando o outro tá muito para baixo, o outro precisa dar um pouco de energia. Então é um equilíbrio, não um equilíbrio perfeito, mas 70-30, 60-40, que sempre quando o outro tiver demais, talvez seja a hora de dar uma acalmada. Quando você tá de menos, o outro te dá um chacoalhão, uma acelerada. Então é muito importante para viver uma relação saudável que você comece a olhar para dentro, olhar para você. Se o que você tá buscando no outro é alguém que completa algum buraco seu, preenche algum vazio seu e que você não fica bem sozinha, porque enquanto você estiver nisso, você não vai estar num relacionamento saudável. Você não vai encontrar um relacionamento saudável. Você vai ser dependente emocional do outro. Você vai ser carente. Você vai estar com o outro pelos motivos errados. E você vai se conectar com ele pela sombra. Por isso que muita gente tem namoros, né? Que são abusivos, com pessoas narcisistas. Porque alguma parte delas conectou com aquilo daquela pessoa. Aquele apego, aquela montanha-russa emocional. Que a pessoa parece que te dá um mundo e depois te tira tudo. Então, observa se você está atrás de um relacionamento pelo motivo certo. Se você está se completando consigo mesma. Se você está bem com você mesma. Às vezes você está aceitando pouco, porque lá no fundo você não acredita que você merece mais. Que lá no fundo você não vê valor em você mesmo. E isso é uma crença que não nasce no agora. Muitas vezes ela nasceu lá atrás, num lugar antigo, numa ferida. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Porque se você aprendeu que amor é ausência, que amor machuca, que amor é inconstância, que amor dói, é isso que você vai chamar de amor. Então olha para sua vida, olha para o seu passado. Como foram suas relações? Como é a sua relação com seu pai e com a sua mãe? Isso diz muito sobre você. E aí, olhando isso, você cura. Você cura a criança que existe dentro de você, que às vezes cresceu com alguma desestabilidade emocional. Então, olha pra dentro, olha pra sua vida, se conhece. A pior coisa é você alimentar algo achando que o outro vai mudar, ou que o outro tem o poder de te fazer feliz. Nossa, se eu me doar mais, se eu me abrir mais, se eu fizer mais. Não, o amor, ele é uma troca. Ele é leve, ele é recíproco. Então, se você está num relacionamento, busca um relacionamento, saiba que você tem que dar aquilo que existe dentro de você, não além disso. E sabendo se isso é uma carência, se isso é uma dependência, ou se você está inteira e pronta para ter um relacionamento saudável. Porque quando você está bem com você mesmo, a sua alma, a sua frequência energética, ela reconhece o outro. Porque ela reconhece o que é leve, o que é inteiro, o que é de verdade. Aí você não vai se alimentar de ansiedades,
de joguinho, de ausência, de medo. Você pode ser espiritualizada, você pode ser inteligente, intuitiva, tudo. Mas se a sua criança interior ainda carrega o abandono, a rejeição, o medo e acha que o amor, ele é dor, isso vai te conduzir para o mesmo tipo de amor ferido, porque a gente tende a repetir padrões, repetir ciclos. Por isso que a cura de um relacionamento, ela começa dentro de você. O outro, ele não é o seu inimigo, ele é o seu espelho. O outro vai sempre ser o seu espelho. Ele mostra para você exatamente as sombras que você tem que trabalhar, exatamente o lugar onde você se abandona. O amor, ele não é sobre suportar, sobre aguentar, é sobre compartilhar, sobre expandir, sobre troca, sobre presença, sobre reciprocidade. E pensando em algo prático, você não precisa fazer nada agora. Não vai tomar uma decisão, uma medida drástica, mas você precisa começar a se olhar. Você precisa começar a olhar para dentro e perceber aonde que você está se diminuindo para caber, às vezes num lugar menor que você. Onde que você está tentando se sentir escolhida porque você se sente abandonada. O primeiro passo para você se libertar de um vazio emocional, de um amor que te consome, é você voltar para dentro de si. É você parar de tentar mudar o outro, parar de tentar mudar quem você é para se encaixar na vida do outro e começar a se observar, respirar fundo, silenciar sua mente, olhar para dentro e reconhecer o seu valor, reconhecer a pessoa que você é, se reconectar com você e com a sua autoestima, sem correr atrás. Você não precisa correr atrás de ninguém. O que é seu vem até você, só que você só se conecta com aquilo que está alinhado, na mesma frequência que você. Se não está na sua frequência, não se conecta, se repele. Então observa os relacionamentos que você tem nutrido na sua vida, porque você só atrai aquilo que está em ressonância com você, é como um imã, ele gruda, mas se não tiver atração, ele repele, ele não conecta. Não vai, entendeu? Então, olha se você está se conectando com o outro pelo amor, pela luz ou pela sombra, pela dor. Porque o amor que você merece viver é um amor que vai te dar paz, não ansiedade. Só que esse amor, ele começa dentro. Ele começa dentro de você. Então, se você sentiu que esse vídeo tocou o seu coração de alguma maneira, talvez seja a hora de você começar a olhar para dentro, desacelerar, olhar para si, começar uma nova jornada de reconexão com você mesmo. E como eu falei nos outros vídeos, no dia 7 de agosto, eu vou abrir as inscrições para o meu novo curso, o Desacelere-se, que são meditações e respirações guiadas por mim de maneira consciente para vários momentos do seu dia. Vai ter uma farmácia emocional ali dentro. E aí eu espero vocês para vir meditar comigo e conseguir voltar para si. Então, se você deseja começar essa jornada, compartilhe esse vídeo e não deixe de comentar. E a gente se vê na próxima quarta.